comitês de bacia instituídos pela Lei 9433/97, eles têm uma função muito importante na nossa legislação, que é exatamente articular poder público, sociedade civil e usuários em defesa da gestão das águas. A nossa legislação prevê que a gestão deve ser descentralizada por bacia hidrográfica e participativa. Então, esses diversos setores, eles precisam estar interagindo para a decisão e definição dos rumos da bacia que queremos. Existem diversos instrumentos de gestão que estão previstos na legislação e esses instrumentos precisam ser aplicados. Alguns deles já existem, né, e outros precisam ser implementados. Um dos principais instrumentos é o plano de bacia, o plano de recursos hídricos, que vai mostrar os problemas daquela bacia e como deve ser o caminho para que a bacia seja sustentável, já que os diversos usos da água, nas suas diversas formas das atividades produtivas, impactam as águas em quantidade e qualidade. Então, sejam as atividades de mineração, sejam as atividades de centrais hidrelétricas, de geração de energia através das hidrelétricas, sejam o trabalho do agronegócio, né, da agricultura, todas elas impactam as águas, seja em quantidade e qualidade. Por isso, a legislação criou a previsão de que o comitê de bacia é o parlamento das águas. O comitê, por lei, é quem decide, é o árbitro, é o juiz nos casos de conflito de uso da água. Isso é muito importante. É também quem aprova esse plano de recursos hídricos. É quem aprova os rumos que a bacia deve ter. E com base nesse plano de recursos hídricos da bacia, é que deve ter todo o desdobramento dos outros instrumentos de gestão. Então, é fundamental a gente avançar na estruturação, no apoio, no fortalecimento dos comitês de bacia. Esses colegiados são instâncias muito importantes em cada bacia. E é importante que cada pessoa da sociedade, a sociedade civil, as comunidades tradicionais sejam chamadas a participar desse processo. Também as prefeituras municipais, os órgãos estaduais e federais, enfim, mesmo quem não está ocupando uma cadeira no comitê de bacia respectivo, deve acompanhar os trabalhos que o comitê está fazendo. E o poder público tem obrigação de dar apoio aos comitês. Nós não temos águas particulares. A nossa Constituição, ela estabeleceu que as águas são sempre públicas, sejam de domínio federal ou de domínio estadual. Por isso, é tão importante que a administração pública, através do Estado, o INEMA e a ANA, que quando a gente tratar de rios federais, tenha a responsabilidade de fazer um controle efetivo dessa gestão, mas não decidir pelo próprio órgão, mas decidir com base no que os comitês de bacia deliberam, já que toda a previsão de planejamento através dos planos de recursos hídricos e toda a definição de arbitragem de conflitos de uso de água são necessariamente decididos pelo comitê. Não é o promotor que decide, não é o juiz que decide, é o comitê. A gente precisa também trazer cada vez mais a representatividade das comunidades tradicionais. Os nossos povos e comunidades tradicionais são essenciais no cuidado das águas. As águas nessas múltiplas dimensões. Então, eles precisam fazer parte desses colegiados, para que eles deem uma olhada à importância daquela água, que não é apenas um insumo produtivo. A água tem múltiplas dimensões, sejam as religiosas, as culturais, a ecológica, a de alimento. A água é alimento, né? Então, muitas vezes a população, as comunidades que ali vivem historicamente naquela localidade e tem uma relação com aquele rio, a falta daquele rio, o desaparecimento daquele rio pelos múltiplos impactos causará não só a falta de água, do acesso à água, mas também outros impactos na sua vida. Isso é fundamental e por isso os comitês precisam ter apoio efetivo para terem funcionamento regular, para que a sociedade civil possa estar presente nas plenárias, para que tenhamos respeito às decisões desse colegiado, para que tenhamos garantia de formação dos membros dos comitês, e tudo isso é fundamental que aconteça. Então, toda a população precisa entender que ela tem relação com as águas,
e participar e apoiar para que os comitês de bacia sejam o mais representativo possível é essencial, além da cobrança de que o poder público e as diversas esferas cumpram as decisões desses colegiados, que são fundamentalmente participativos, porque não é possível que a tomada de decisão seja feita somente pelo gestor de recursos hídricos. É preciso, e a nossa legislação manda, que a gestão seja compartilhada com a sociedade. E os comitês, então, são esse espaço para compartilhar as decisões, de modo que os riscos das tomadas de decisão não são arcados só por quem toma a decisão, mas por toda a população. E por isso a gente precisa ter uma gestão que seja efetivamente voltada para aquela realidade da bacia. Cada bacia tem a sua peculiaridade. Cada localidade tem a sua peculiaridade, a sua forma de interagir, as suas comunidades, as suas prioridades de uso, as suas formas de desenvolvimento, considerando inclusive as lógicas de desenvolvimento. Afinal de contas, desenvolvimento para as comunidades é poder continuar tendo uma vida em harmonia e sintonia com as águas. E para cada empreendimento, o desenvolvimento tem o seu significado, que são importantes, interesses importantes e legítimos, mas precisam que nessa equação matemática da gestão da bacia gerem a sustentabilidade ecossistêmica. Então, tudo tem limite, e vai ter limite em cada bacia a partir daquela decisão de que bacia se quer. E é esse colegiado que precisa ser valorizado, os comitês de bacia.